Pessoal, olá! Vim falar da prova de conhecimentos específicos da segunda fase da FUVEST. A prova total, para muitos candidatos tinham 6 questões e para outros uma quantidade menor. Eu vou começar pela primeira questão, feita por todos os candidatos. A questão era de biologia molecular, uma questão até um tanto quanto complexa, que falava da intolerância à lactose. A questão trazia um esquema bastante elaborado com 4 indivíduos e as mutações que tornavam esses indivíduos aqui tolerantes à lactose, representados ali na cor vermelha, e um último indivíduo ali sem a mutação, intolerante à lactose. A ideia era o candidato analisar que esses fragmentos estavam nos 19.000 nucleotídeos antes do primeiro exon, tá? Portanto, antes da primeira região codificadora que vai fazer parte do RNA mensageiro em si, e, portanto, identificar que essa mutação está no que ele chama aqui na própria questão de região regulatória, uma região, portanto, de um intron, que não faz parte do RNA mensageiro maduro. Tá? Essa era a resposta da letra B da questão. E na letra C, que era talvez a parte mais difícil dessa questão, que foi a questão mais difícil da FUVEST desse ano, ele perguntava as bactérias transgênicas, para expressarem o gene da lactase vindo de leveduras, qual modificação em laboratório terá que ser feito com esse material genético para poder ser colocado na bactéria. A ideia seria já ter o processamento desse material genético sem esses introns, já ter um RNA mensageiro maduro, portanto, e fazer através de uma transcrição reversa uma cópia de um DNA complementar para ser inserido daí sim no plasmídio dessa bactéria, uma vez que as bactérias não têm o processo de splicing, e esse processamento de splicing não ocorrendo, você já tem que colocar um DNA complementar sem essas regiões aí de introns, portanto, a partir de um RNA já maduro vindo da levedura. Essa era a resposta da letra C. Bom, na questão 2, uma complexa teia trófica, onde o candidato tinha que analisar vários indivíduos, montar a cadeia e também montar uma pirâmide ecológica, uma questão que a gente trabalha bastante em sala de aula, mas a teia foi bastante grande, o que chamou a atenção foi o tamanho da teia em si. Na questão 3, muito clássica, de catabolismo aí das proteínas e ácidos nucleicos, perguntando do grau de intoxicação de compostos nitrogenados, discretas nitrogenadas, e também da maior ou menor produção de ADH em caso de uma pessoa beber bastante água, questão envolvendo fisiologia. A questão número 4, essa questão a partir daqui já nem todos os candidatos fizeram, uma questão de botânica para fazer análise dos gráficos, diretas às respostas. Aliás, o que chama bastante atenção nessa prova é que ela tem realmente muitos dados, mas as respostas são bem diretas. E é isso que torna a prova trabalhosa, muita coisa para responder, mas grande parte das respostas estão aqui nos gráficos da questão em si. Então tem aqui um gráfico que o candidato tem que comparar, ponto de compensação fótico, o gráfico 4, e também gráfico aqui comparando plantas em estresse hídrico e em ambientes completamente hidratados. A ideia é o candidato saber interpretar esses gráficos aí, que ele diz serem provenientes de uma mesma planta. E as duas últimas questões, que alguns candidatos fazem, foram de ecologia, também com gráficos, cada uma delas. A primeira mostrando uma curva de sucessão ecológica, perguntando exemplos de espécies pioneiras, perguntando como ficaria o aumento da biomassa num gráfico em que o aluno vai montar, numa curva que o aluno vai montar por ele próprio, já tem até o eixo aqui representado. E também perguntando no item C ao que se deve a altura média das plantas na fase 2, que é bem o meio da sucessão. Se deve, claro, ao grande acúmulo de biomassa proveniente da grande produtividade primária líquida que essas plantas estão produzindo devido à fotossíntese. E depois no clímax, claro, a última fase, a quantidade de oxigênio produzida e consumida se torna a mesma, o gráfico estabiliza. E por último,
também de ecologia, temos aqui um gráfico da maré vermelha relacionando aí com a pluviosidade, né, o aumento da quantidade de chuvas que leva esses detritos orgânicos, né, para as águas do mar, e esses detritos entrando em decomposição vão gerar mais nutrientes, vão eutrofizar as águas, o que vai levar ao aumento da população de dinoflagelados, que são as algas unicelulares responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha, que causa intoxicação, contamina muitos alimentos marinhos e, claro, se a pessoa se alimentar desse material, ela vai também se intoxicar. Então a pergunta girava em torno disso, né? Como evitar essa intoxicação, claro, evitar consumir esses alimentos de origem marinha, né? E também aí o motivo do aumento aí da maré vermelha, ocasionado pela quantidade de dinoflagelados. Está diretamente relacionado à quantidade de nutrientes que a água das chuvas levaram até ali. Então, como eu falei, uma prova complexa pela quantidade de assuntos abordados, mas de forma bem direta. Uma boa prova que a FUVEST apresentou para os seus candidatos. Espero que todos tenham ido muito bem. Até a próxima.